Está escrito assim, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versículos são do 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e poder, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Ó Deus, esta é a tua palavra, escrita aos Efésios e também escrita a todas as igrejas no decurso das gerações. Hoje nós ouvimos esta palavra mantida pelo Espírito Santo, preservada, para que a verdade contida nesse texto seja útil à nossa vida. Opera com o teu poder, Senhor, os ensinamentos que o Senhor tem para todos nós, a começar para mim, para os meus irmãos aqui e aqueles que acompanharão essa exposição em algum outro momento por nossas plataformas. Nós cremos no Senhor e descansamos na sua providência. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Com as crianças primeiro, como sempre. Crianças, a ilustração ou desenho de hoje, vocês que sempre acompanham, e eu vejo sempre bons desenhos sendo publicados, o desenho de hoje é a igreja. Desenhe a sua igreja. Desenhe a igreja, de preferência, onde você está sentado. Aqui, se você estiver aqui no templo, dá uma olhada ao redor e desenhe a sua igreja, o lugar que você está. Se você, criança, está em casa e quer fazer a ilustração, lembre da sua igreja, lembre de quando você está aqui. Ou coloque no papel o que você compreende por essa reunião de gente, num domingo de manhã, num domingo à noite, e que você faz parte disso. Desenhe essa igreja, se possível, desenhe essa frente, se você puder, tão linda, com essa concha acústica apontando para o alto. Veja que não é um quadrado que está aqui, mas apontando para o alto. Isso quer dizer, tem uma mensagem, tem uma linguagem, é ao Senhor, é do Senhor. Então, se você puder, criança, faça um desenho da sua igreja, um desenho bem bonito, um desenho com as pessoas na igreja, com os bancos, com as pessoas assentadas, e você na igreja, tá? Se você fizer isso, enquanto o pastor estiver expondo aqui a palavra, o pastor espera que você esteja gostando disso, dessa sua vida de igreja. Gostando dos irmãos que estão próximos de você, seus amiguinhos que você encontra ao sair daqui e ir para a escola bíblica dominical. Talvez seus pais estejam com você, criança, ou alguém da sua família com você. Faça isso, coloca isso no papel, encha essa folha de coisas que você vê na sua igreja, você dentro desta igreja, tá bom? Passando para os adultos, o que um texto como esse pode nos ajudar a entender, meus irmãos, acerca do que nós vemos, o quanto os nossos olhos foram abertos, quanto os nossos olhos foram iluminados. Pense comigo, eu quero manter a mesma perspectiva que o reverendo Robert escolheu para esse tema, uma oração para que o Espírito Santo dê entendimento, clareza para as coisas, para a igreja em si. Eu vou defender 3 ideias aqui, que estão nos versículos 18 e 19, que nós oramos por esclarecimento, oramos por entendimento, para compreender a esperança do chamado de Deus para cada um de nós, para reconhecer a riqueza da glória de Deus entre nós e para identificar a grandeza do seu poder.
Essas 3 ideias nós vamos pensar aqui a partir desse texto, e eu vou convidar você a olhar para o texto então, e começarmos. Veja do versículo 15 em diante, que Paulo está orando pelos Efésios. E Paulo faz 2 orações pelos Efésios, nesta carta inteira. Essa aqui, do capítulo 1, dos versículos 15 a 23, no capítulo 3, se você virar uma página, você vai ver que Paulo ora novamente. No capítulo 3, nos versículos 14 em diante até o 21. São 2 orações lindas de Paulo. Na primeira oração, realmente Paulo está orando por uma capacitação, uma condição de entender. E depois, Paulo está orando não só por uma capacitação em si, mas Paulo está orando para que eles consigam colocar em prática o que eles aprenderam. Esta é uma carta lindíssima. É uma carta profunda, também chamada de a rainha das cartas, e alguns outros adjetivos são dados a esta carta, a carta aos Efésios, porque ela é a carta para a igreja de Éfeso. E tem razão de ser, vocês vão entender isso bem rapidamente. Quando eu olho para esse texto, para a carta de Paulo aos Efésios, eu vejo mais coisas na carta, eu gostaria que vocês acompanhassem esse raciocínio. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a carta está dividida em 2 partes. Sempre que a gente lê as Escrituras, a gente lê de maneira corrida e nem sempre a gente entende o pressuposto do autor, o que ele quis dizer com isso. Mas você vai identificar uma coisa simples, mas importantíssima. Veja só, vá para Efésios 3, 21. Efésios 3, 21. Capítulo 3, versículo 21. Note que está escrito assim, no 20 ainda, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Parece que ele termina a carta aqui, mas não é. Ele termina a doutrina aqui. Ele termina os ensinamentos essenciais aqui. Do capítulo 4 para frente começam as instruções. Então a carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma divisão bem forte, dá para a gente compreender. A primeira parte da carta, do capítulo 1 até o capítulo 3, 21, são todos os ensinamentos que Paulo queria que a igreja de Éfeso tivesse. Do capítulo 4 até o capítulo 6, são as instruções. Primeiro a igreja precisaria saber quem era Deus, quem era Jesus Cristo, quem era o Espírito Santo, o que era ser igreja, o que é comunhão, o que é vida, o que é ser salvo, todas essas coisas estão até o capítulo 3. Então vem o capítulo 4, veja como começa o capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, e aí vai começar a instrução, que andem de modo digno, que conforme a graça recebida entreguem, que sejam santos, e aí, instrução que não acaba mais, chegando inclusive lá ao final, na famosa armadura de Deus. Lutem, enfrentem, vamos, tem que continuar. Continuem o que já foi começado em vós. Deu para entender essa ideia da carta? Primeira parte da carta, instruções. Ensinamentos. Segunda parte, instruções. Isso é Paulo aos Efésios. O amor que Paulo tinha pela igreja dos Efésios era realmente muito grande. E então ele escreve isso. Nós temos aqui, nessa carta também de Paulo aos Efésios, uma semelhança muito grande com outra carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Olha, é tanto que possivelmente mais de 70 versículos são iguais entre Efésios e Colossenses. Paulo estava trabalhando forte numa linha de teologia prática para a igreja. As igrejas de Éfeso e as igrejas de Colossos, elas seriam fortes, antes de tudo, teologicamente. E o que é uma igreja ser forte teologicamente? Uma igreja conhecer o seu Deus. Uma igreja saber quem é o Deus da igreja. Uma igreja que olha para Deus e tem prazer nas coisas, na evidência do próprio Deus. Da sua existência, do seu poder, do seu conhecimento, onipotência, onipresença, onisciência. Quanto mais a igreja conhece o seu Deus,
mas ela, diante desse Deus, vive em retidão. Porque nenhuma igreja, conhecendo Deus como Ele é, se posicionaria contra Ele e falaria, eu te conheço, Deus, eu sei o que o Senhor quer para a sua igreja, mas eu não quero seguir assim, não. Ninguém em sã consciência faria isso. O contrário é mais comum. O fato de não conhecer a Deus em profundidade faz com que a gente erre. Porque a gente não sabe o que Deus espera de nós, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai responder aquilo que a gente não sabe que Deus espera de nós, não é? Então, Paulo está preocupado em que a igreja de Éfeso conheça este Deus, saiba desse Deus, ame esse Deus, saiba que a expressão maior do amor de Deus está no seu Filho, na cruz. Ele queria muito que os efésios reconhecessem isso. Somos crentes, somos salvos, estamos numa região difícil. A cidade de Éfeso é uma cidade na costa do Mediterrâneo, uma cidade portuária. Desde 133 a.C. ela existe. E a cidade de Éfeso tem uma particularidade. Ela é o centro da idolatria da região. Havia um templo enorme nessa cidade, templo a Diana, Diana dos Efésios. Então é uma cidade crítica, na verdade. É uma cidade de desordem moral, é uma cidade de desajustes familiares, é uma cidade de desajuste em honra e respeito civil. Então, cidade complicada, mas a igreja está naquele lugar, e está naquele lugar para ser aquela luz forte. Por isso eu pedi que as crianças desenhassem, memorizassem, idealizassem uma igreja, porque, irmãos, Deus, na sua soberana providência, fez que igrejas nascessem. Essa igreja, Deus quis que nascesse. E Deus quis que ela vivesse como igreja naquela cidade. Eu de vez em quando relembro isso. Algumas cidades europeias ainda guardam essa característica. Amsterdã, principalmente, as casas, até mesmo os prédios de Amsterdã, a grande maioria deles são menores que as abóbodas das igrejas. Para que as pessoas que andarem por Amsterdã, onde elas estiverem, elas vejam, é a igreja do norte, é a igreja do sul, é a igreja do oeste, é a igreja do leste. Tem uma linguagem nisso. As crianças crescem vendo a igreja forte, a casa de Deus, importante, resistente às tentativas de abalo e tudo mais. Então, o conceito de igreja, se nossas crianças pegarem, eles vão conseguir resistir a uma ideia contemporânea que igreja não está no centro da vida. A ideia contemporânea é que o trabalho está no centro da vida, é que a casa está no centro da vida, é que a profissão da gente está no centro da vida, e a igreja está num campo periférico do nosso entendimento, e que a gente até vai de vez em quando tem tempo. Esse é o conceito de igreja nos tempos atuais. Mas o conceito de igreja ao longo da história não é esse. A igreja está no centro da vida. As casas estão de maneira periférica ao centro, que é a igreja. Os trabalhos estão num campo periférico. A igreja é o centro, porque Deus é o Senhor da igreja. Deus fala pela igreja. Percebe? Percebe como nós precisamos resgatar a centralidade do local onde Deus fala. A centralidade para levar os nossos filhos. O mundo está mudado, eu sei. A igreja é um campo qualquer, num radar. Muitas vezes não está nem no radar das pessoas. Veja o quanto a igreja foi relegada aos campos periféricos nos dias atuais. As igrejas estão vazias. A palavra de Deus, que deve ser lida e entendida todos os dias, sempre, principalmente aos domingos, muitas vezes está adulterada nas próprias igrejas. É dramático o momento visível desse campo de referência. Nós precisamos resgatar isso, com os nossos filhos inclusive. Precisamos ensiná-los que a palavra de Deus é o centro da vida, e não o seu emprego, sua futura profissão, a sua casa, ou até mesmo a sua família, ou outras coisas. A igreja continua no centro, por vontade de Deus, ainda que o mundo esteja pensando e olhando para outras coisas. Pois Paulo estava plantando uma igreja em Éfeso para ser referência. Então é isso. Nesse lugar está a igreja de Éfeso. Uma cidade grande, aproximadamente 500 mil habitantes,
Claro que isso não se compara a São Paulo, uma cidade de milhões e milhões de habitantes, mas você tem uma ideia do que é uma cidade de 500 mil habitantes, semelhante a uma Londrina, uma Maringá, talvez São José do Rio Preto, outras cidades, Ribeirão Preto e outras cidades, um pouco menor do que Florianópolis, talvez, tamanho de Vitória, mais ou menos. São cidades grandes. Éfeso era uma cidade assim na época. E é nesse lugar que Paulo planta a igreja. O que é, então, por que Paulo ora para que essa igreja seja bem sucedida lá? E esses são os 3 pontos que eu quero discorrer. Veja a primeira coisa dessa carta que o amado Tíquico levou tanto a Éfeso quanto também aos Colossenses, a outra carta. Veja o primeiro motivo da oração. O que é que Paulo queria? Queria que eles compreendessem a esperança do chamado de Deus para eles. Isso está aqui no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento de Deus. O seu chamamento é o chamamento que foi feito por Deus. Irmãos, qual é a esperança do chamamento de Deus para a igreja de Éfeso? E para mim, e para você. Em relação a Éfeso, nós já discorremos aqui na liturgia, ainda vamos falar, o que Paulo queria que os efésios soubessem é que Deus havia chamado a cada um deles e tinha um propósito que eles poderiam esperar, tranquilos, iria acontecer. Paulo queria que os efésios soubessem, aquele que chama, e aí nós temos um termo teológico chamado de vocação eficaz, aquele que chama, sabe por que está chamando, sabe o que vai fazer com os chamados, sabe para onde vai conduzir esses chamados. Às vezes, nem sempre os chamados sabem, ou têm isso tão claro. Eu vou usar um exemplo pessoal para isso. Como eu disse, eu sou reserva hoje aqui, mas pela providência foi bom, eu fico feliz por poder trabalhar nesse tema e relembrar um pouco de algumas coisas. Este velho terno que eu estou vestindo hoje poderia se chamar naftalina, porque esse é o terno do nosso casamento, meu e de Patrícia. E, puxa vida, eu estava tão feliz naquele dia, e continuo hoje muito feliz, sou um marido muito agradecido. Eu usei esse terno muitas vezes na minha vida já. Ele é meio fora de moda, tem 3 botões ainda. O pessoal das etiquetas aí, tem 3, né? Hoje se usa de 2, ele tem 3. Mas eu usei quando tive a graça de Deus de me casar, usei nos batismos dos nossos filhos, usei quando completei 10 anos de ministério, lá em Porto Alegre, na querida Igreja Metropolitana de Porto Alegre, onde tive o privilégio de ser pastor. E agora estou usando no 20º aniversário de ordenação. E a gente brinca, ainda caibo nele. E agradeço a Deus por isso, porque Ele resistiu até aqui. Será que ele aguenta o 30º aniversário, né? Estou orando. Ele tem 3 botões, tem bainha italiana ainda. A gente não usa mais, né, calça com bainha italiana. Mas eu preciso preservar a longitude cronológica deste terno. Mas os 20 anos de uso do terno tem significado só para mim. Para mim tem. Para mim tem. Quando a cada 10 anos, eu uso ele nos intervalos também, das datas especiais de vez em quando, mas a cada 10 anos ele evidencia um pouco do que Deus fez na vida deste pecador. Vocês estão olhando para um pecador. E não é uma frase corriqueira, não. É um pecador mesmo. É um homem sem valor. É um homem sem honra. Não há nada em mim que eu pudesse dizer, olhem para mim, aqui está a minha glória. Não há glória. Não há glória nem nesses 20 anos de trabalho. Há uma coisa que pode, que deve, por mim, ser evidenciada e testemunhada. Eu era morto, bem morto, mas eu era um mortinho de tudo. E então, Ele abriu meus olhos. Isso não é um poder meu. Eu não poderia abrir os olhos para Deus, se Ele não o fizesse. Então, lá em 1996, eu entendi isso. Se vão 25 anos disso, 25 anos do chamado, 20 do chamado para dentro de ser um crente, de ser chamado para ser um filho de Deus,
eu fui chamado para servir-lhes. E que honra! E servir-lhe. Essa é a glória para Ele. 20 anos em que eu fui amado por irmãos que eu não conhecia. Como fomos amados? Amados, desde a primeira igreja, nós conhecemos o melhor da igreja. Sempre. As passagens, as novas famílias, a comunhão dos santos, que é um conceito teológico importante, tudo isso a gente tem vivido. A esperança inimaginável. Eu falei ontem na reunião do conselho, não esperado, mas vivido em cada segundo. Em nenhum dos lugares para onde Deus me levou, eu imaginava estar, ou imaginaria estar. Eu não posso negar isso, que esse chamado é dele e que a esperança que se renova na nossa vida, na minha vida em especial, nesse dia de festa interior, precisa ser para a glória dele. Eu não sabia do chamado, eu não entendia o que o Senhor queria de mim. Com o tempo e com a ajuda dos irmãos e irmãs, a começar por minha família, mas dos irmãos que eu vim conhecendo, chegou um dia em que eu entendi que não havia outra coisa para eu fazer na minha vida. Como penso que não há, além de ser um pastor do reino. Eu sou um bom pastor? Certamente que não. Vocês me conhecem o suficiente para saber que eu não sou. Eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Por isso, de vez em quando eu digo aquilo que o Dr. Russell Shedd dizia, mas quando vem da boca do Dr. Russell Shedd, parece que não é verdade, mas de mim é. Ele dizia, tem paciência comigo? Isso estava escrito, dizem as pessoas, na mesa do Dr. Russell Shedd, esse grande homem batista que descansou no Senhor há alguns anos. Tinha algo escrito na mesa dele, do gabinete, e as pessoas de vez em quando olhavam para aquilo, estava escrito assim, tenham paciência comigo, Deus ainda não terminou a boa obra que Ele começou em minha vida. Olha, se Russell Shedd dizia isso, tenham paciência comigo, eu teria de dizer, tenham muita paciência comigo, por favor, tenham muita paciência comigo, não esperem demais desse pecador, não, ele é só um servo, um pecador resgatado. O meu valor não está em mim, se há um valor em mim, ele é o que o Senhor Jesus Cristo representa. Tem sangue do Cordeiro nesse pecador. Tem expiação nesse pecador. Tem esperança da glória nesse pecador. Agora deixa eu caminhar para a sua vida. Quando Deus lhe chamou, você certamente não sabia os caminhos que Deus teria para você. Mas hoje você já pode saber. Você já sabe, você conhece, você sabe o que é esperança. Você já esperou muito e continua esperando. Para onde o Senhor Deus conduzirá você, um pecador tanto quanto eu, desprovido de qualidades talvez tanto quanto eu, mas esperançoso em coisas que seus olhos ainda não viram, porque Ele colocou fé no seu coração. É isso que eu queria que você entendesse nessa manhã. O chamado de Deus é para a sua glória. E o chamado que Ele lhe fez é para viver para Ele. Se Ele lhe chamou, Ele lhe quis com Ele, como Ele fez muitos chamados nas Escrituras. Que eu digo o chamado a Moisés, o chamado a Josué, o chamado aos reis, o chamado aos profetas, o chamado aos apóstolos, o chamado a Timóteo, o chamado à igreja de Tessalônica, o chamado aos Efésios. Esse é o chamado de Deus. Anda na minha presença? Anda. Você não sabe o que eu vou fazer na sua vida ainda. Alguns vão descobrindo com o passar do tempo. Outros estão começando agora. Imaginem só uma coisa. Para onde o Senhor os levar era o seu querer, a sua vontade, para ser visto pelo mundo através de você. Se isso já está acontecendo com você, glória a Deus. Olha o que Deus está fazendo com você. Olha por que Ele lhe chamou. Se no seu coração ainda tem uma expectativa de coisas que não estão cumpridas aos seus olhos, espera no Senhor. O Senhor chama. Aqueles a quem predestinou, estes também chamou, diz Paulo escrevendo aos Romanos numa outra carta. A estes também glorificou.
Então, a esperança do chamado no crente, meus irmãos, é a certeza do chamado de Deus para que o crente seja um crente. Vivamos como crentes porque o Senhor nos chamou para isso. Aos Efésios, chamou para serem crentes. Aos paulistas, brasileiros, os chamou para serem os mesmos crentes. Tanto quanto Paulo diz, olha, conheçam, tenham esperança no chamado de Deus, Efésios, é o mesmo peso da palavra para hoje. A segunda ideia, além da vocação eficaz, é a ideia de reconhecer a riqueza da glória. E está escrito aqui também, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. E na teologia a gente tem uma outra terminologia, um outro termo para isso, chamado então de communion sanctorum, ou comunhão dos santos. Note uma coisa, Deus lhe chamou para viver em comunidade. Deus lhe chamou para viver entre os santos. E a riqueza da glória, da herança de Deus é vista na vida dos santos, na sua adoração, na sua comunhão, em como eles vivem nas casas. O que Paulo está querendo que os efésios saibam é, não importa o tamanho que vocês sejam como igreja em Éfeso, vocês são uma comunhão. Vocês são santos, separados. O termo santo aqui tem a ver, claro, com o contexto idólatra de Éfeso. Muita idolatria, muito. Lembra que eu disse? O templo de Diana dos Efésios ficava aqui. Então a comunhão deles era na resistência, era sabendo, o Senhor providencia todas as coisas que nós necessitamos. Somos pequenos, somos perseguidos, mas somos santos no Senhor. Separados no Senhor, ricos no Senhor, porque a riqueza da glória da herança é, o Senhor cumpre o que promete. Então as promessas estão de pé. Tudo que o Senhor quis que se cumprisse até o nosso momento, Ele cumpriu. Tudo que o Senhor quer que se cumpra ao longo da existência, Ele cumprirá. Mas quem entende, quem tem sabedoria para descansar, para conhecer os desígnios de Deus? Quem? A igreja. A igreja tem. A igreja tem. Ela ouve todo domingo sobre Deus. Ela ouve nas devocionais em casa sobre Deus. Os pais falam aos filhos sobre Deus. Os amigos crentes falam aos amigos crentes sobre Deus. Sim, Senhor. A igreja é rica da glória de Deus, o brilho de Deus, mais brilhoso e brilhante do que essas janelas que jogam cores maravilhosas para dentro da nossa igreja, é a riqueza da glória de Deus, das luzes de Deus, da clarência do que está em Deus, que não deixa absolutamente nada obscuro. Saibam isso, igreja de Éfeso, vocês são ricos da glória de Deus na comunhão. Deixa eu aplicar isso. O que é comunhão dos santos para nós? Talvez a gente corra um risco de errar num ponto, a gente achar que comunhão é só estarmos juntos na igreja. Isso é importante, mas não é tudo. Eu aprendi ao longo desses 20 anos de ministério que a melhor comunhão é a do serviço. É quando a gente se une para fazer alguma coisa que seja para além de nós. Porque essa é uma comunhão maravilhosa, meus irmãos. E se tem alguém que louva a Deus por ver esses bancos sempre ocupados, é este pobre pastor, é esse colegiado pastoral, este conselho. É uma alegria grande para nós. Mas nós sabemos que isso pode não significar uma comunhão intensa de um para com o outro. Isso pode ser um ponto na agenda da semana. Isso pode ser um hábito desenvolvido ao longo dos tempos. Agora, quando eu, além de ter isso, de viver isso, tenho comigo alguém que se importa comigo, e eu me importe com alguém. Tem alguém que me perdoe aos meus erros, e que eu perdoe aos erros dessa pessoa também. Tenha alguém que tenha paciência comigo, e que eu tenha paciência com essa pessoa também. Ter alguém que possa me orientar quando eu me perder, e ao mesmo tempo ter liberdade para orientá-lo, para que ele siga no bom e novo caminho. E nós estamos falando de comunhão. Aí nós estamos falando de gente, de pessoas. Aí nós estamos falando de pessoas que sofrem junto, riem juntos, se apoiam uns aos outros. Aí nós estamos falando de comunhão. E vejam o que é essa glória, que brilho de Deus é para o mundo quando a igreja vive em comunhão. Era isso que Paulo queria que os efésios soubessem. Vocês são poucos, mas são ricos da glória. São herdeiros.
receberão definitivamente um dia o que está prometido, e já estão recebendo o que cabe aos nossos dias, como nós cantamos essa última canção, O Que Cabe a Nós. Aliás, uma das mais lindas canções que eu já ouvi até hoje. Que coisa linda essa canção. Ah, meus irmãos, a comunhão dos santos é um privilégio e ela evidencia Deus ao mundo. Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso em relação a isso. Mas vejam a terceira ideia. A terceira ideia é que nós oramos, Paulo orava pelo espírito de sabedoria e de conhecimento para que os efésios identificassem a grandeza do poder de Deus lá. Grandeza do poder de Deus lá. E para isso, veja o versículo 19. E qual, é a oração, Paulo queria que eles, iluminados os olhos do entendimento, soubessem qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo usa 4 palavras para poder aqui. 4 palavras gregas, ele usa o conceito de sinonímia, ou de sinônimo para nós. Algumas dessas palavras você conhece, elas são meio que transliteradas para a língua portuguesa, e eu vou citar pelo menos 2 que você conhece. Quando Paulo diz aqui, e qual a suprema grandeza do seu poder, a primeira palavra poder é dunamis, que nós temos o conceito de dinamite, explosão, sabe? Esse é o poder de Deus. Conheça a suprema grandeza da explosão de Deus. Se você quiser fazer a conexão com o termo dinamite, uma explosão, um poder realmente muito forte. Para com os que cremos, ou seja, Deus, é como se Deus tivesse explodido a fé. Ela não está dentro de uma granada, teoricamente, ela explodiu. E esse poder, onde chega, ele muda o status quo. Então, isso é o poder de Deus. A ilustração ainda não atinge tudo o que é o poder de Deus, mas você consegue compreender com isso o que é o dunamis, né? Agora, vejam a outra palavra. Para com os que cremos, segundo a eficácia. Esse termo eficácia também é um sinônimo de poder, mas usa uma outra palavra grega chamada energeia. Energeia é a palavra que nós temos aqui por energia. Energia. A gente chama a luz de energia, né? A gente vê uma pessoa com muita condição e a gente diz que é uma pessoa com muita energia. A energia está aqui. Quando você quiser conhecer Deus de verdade e precisa conhecer a grandeza do poder de Deus, você saiba que dinamite é muito pequeno, muito pouco para explicar o que é o poder de Deus. E que energia, como a luz, como as coisas que nós temos, ainda são ilustrações muito diminutas em relação ao que é a energia de Deus. Mas tem uma terceira palavra aqui ainda, segundo a eficácia da força. Aqui tem um outro termo grego chamado kratos, o termo é kratos, aqui nós não temos uma equivalência na língua portuguesa, mas a ideia é, você consegue compreender quem mantém a terra como está? Você consegue compreender quem mantém o sol onde está? Você consegue compreender quem faz a água surgir lá na raiz da planta e fazer essa água subir de tal maneira que quando você cortar uma folha de uma árvore a 20 metros de altura, tem água lá? Você consegue ver quem faz a água subir? Você consegue compreender quem é que opera quando você não consegue? Você ora por alguém e diz, Senhor, eu queria tanto que essa pessoa tivesse os olhos abertos, mas ela não abre. E você ora de novo, Senhor, eu queria tanto que essa pessoa tivesse os olhos abertos para isso, e ela não abre. E você fica pensando, por que eu oro e as coisas não acontecem? Por que é que eu não consigo mudar essa pessoa, essa vida, ou a mim mesmo? Eu queria tanto, Senhor, ser diferente do que sou, eu queria tanto ser mais fiel do que sou, por que eu não consigo ser? Eu queria tanto ter mais paciência, eu queria, e a gente volta, e eu continuo a mesma pessoa, que dificuldade, como é difícil. Agora, quando Deus opera com a sua força, é a força que mantém a Terra dentro do sistema solar. É a força que mantém a Lua rodando ao redor todas as vezes que precisa rodar. É a força que faz a água subir. É a força que faz o mundo existir dentro das estações. Essa é a força de Deus. Se você quiser conhecer Deus, olhe para o que existe e você vai ter argumentos ontológicos, teleológicos o suficiente. Isso é um pouco de Deus que Paulo queria que os efésios soubessem. Conhecessem um Deus de poder.
E vejam a última coisa, a última palavra, então, a eficácia da força de seu poder. E esse termo iskos, também nós não temos na língua portuguesa, mas isso é mais ou menos a ideia. Quando você vir alguma coisa acontecendo e você não encontra origem, não sabe como é que aquilo aconteceu, foi Deus. É quando você imagina coisas assim, grandes para acontecer, mas fala, não, mas ninguém pode fazer isso. E as coisas acontecem, é Deus. Coisas muito simples, você ora por um trabalho, você ora por uma pessoa para se casar, você ora por uma possibilidade de um dia, quem sabe, talvez, você ser útil a alguém, mas você racionalmente diz, mas isso, será que isso vai acontecer? Se acontecer, e quando acontecer, foi Deus. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que está em todos os lugares, esse é Deus. Aquele de quem não se pode esconder nada e nem se pode se esconder, esse é Deus. Esse é o seu poder, essa é a sua onipotência. Bem-vindos ao conhecimento de Deus. Bom, isso poderia ser só um discorrer de palavras teológicas, mas o que Paulo queria era que os efésios soubessem que esse Deus morava no coração deles. Este Deus Todo-Poderoso, que talvez a melhor tradução seria, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força, do vigor de Deus, da condição de Deus. Paulo queria que eles soubessem, este é o seu Deus. Esse não é o Deus dos teólogos, esse é o seu Pai. Paizinho, Abba Pai. É muito lindo ver Paulo escrever aos Efésios, amando tanto aquela igreja, mas dizendo a ela, igreja de Éfeso, tenha os olhos iluminados, veja pela fé, compreenda coisas além de práticas corriqueiras, de hábitos diários, dominicais, semanais. Compreenda o Senhor da igreja. O Senhor pode nos dar espírito de sabedoria e de conhecimento dele. A minha pergunta, e eu caminharia para a aplicação, será que a gente consegue compreender que o chamado que nós temos é de Deus e que Ele vai operar, ou já está operando, ou vai operar através desse chamado, de maneira que nós possamos levar esperança ao perdido, de maneira que nós possamos esperar em meio às dúvidas da nossa vida? Nós já temos a certeza do chamado de Deus para sermos cristãos e por isso vamos enfrentar o que precisar, o mundo e suas hostes e potestades e tudo isso. Está claro que você foi separado? Está claro para você? Segunda aplicação em forma de pergunta. Está claro para você que você é o mais rico ou está entre os mais ricos da terra? Rico da glória de Deus, o que brilha em nós não é o nosso brilho, mas o Senhor Jesus disse, brilhe a vossa luz, eu sou a luz do mundo, disse Jesus, brilhe a minha luz, mas brilhe, está claro para nós que nós somos espelhos refletores, que eu e você refletimos coisas eternas, meus irmãos. Há uma geração adúltera, ímpia, há uma geração odiosa das coisas de Deus, há uma geração que bate na igreja, bate na família, bate no Estado, geração confusa. No entanto, eu e você, como espelhos da glória de Deus, quando as pessoas olham para nós, elas veem o Deus da glória. Está claro? Terceira aplicação. Irmãos, a gente confia em Deus porque sabe que o seu poder, que a gente pode não ver acontecer, que orações podem não ser atendidas, mas a gente tem a certeza, a clareza dentro de nós, que Ele tem o poder, o vigor, a energia, a explosão. A gente conhece Deus para saber que se Deus, porventura, quando não quiser, e Ele pode não querer atender às nossas orações, mas está claro para nós que isso não é uma questão de poder, que Ele tem o poder. Bom, isso pode nos fazer descansar um pouco em meio às dúvidas, preocupações, medos e temores da vida.
Tem uma última coisa aqui, que eu não vou trabalhar, mas os termos teológicos são tantos, a partir daí, do versículo 20 para frente, o autor Paulo, claro, vai falar da cristologia. Cristo se fez o Senhor da igreja. Então, eu finalizo dizendo que o entendimento que eu tenho aqui dessa passagem, da carta aos Efésios, é mais ou menos isso. As duas teses dessa carta. Primeiro, Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação. Paulo queria que a igreja de Éfeso soubesse. Vocês são uma igreja cristã. E Cristo é o instrumento de Deus para reconciliar os idólatras com Deus, para reconciliar os perdidos para com Deus. Cristo é o instrumento de reconciliação, o instrumento de Deus de reconciliação em Éfeso. E dizer, meus irmãos, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Lapa, Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação hoje, da nossa geração. A gente precisa saber disso. Cristo é o instrumento de Deus. Por isso nós somos cristãos que pregam a Cristo. A segunda ideia é, a igreja é o instrumento de Cristo para a reconciliação. Se Cristo é o instrumento de Deus, Cristo fez com que a igreja fosse o seu instrumento na terra, para que nós agíssemos em favor da glória de Deus. Por isso Cristo é o Senhor da igreja. Por isso Ele pensa, e nós somos os membros, o corpo. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê unidade, comunhão, que Deus nos dê a certeza do chamado, da vocação eficaz, e que Deus nos dê a graça de viver descansados na providência. Deus providente, Deus de providência. Nós não precisamos mandar Deus fazer as coisas, irmãos. Nós precisamos apenas crer que Ele está fazendo. E então descansar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós olhamos para a Tua palavra e vimos o quanto Paulo queria que a igreja de Éfeso soubesse quem era Deus. O quanto ele queria que a igreja compreendesse os seus desígnios. O quanto Paulo queria que a igreja de Éfeso vivesse em comunhão, sabendo que Cristo havia unido a todos eles na cruz e na ressurreição. O quanto a igreja de Éfeso deveria compreender o grande e majestoso poder de Deus. Hoje somos nós, lendo a Tua palavra, mais de 2000 anos depois. O Senhor é o mesmo, Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e a fé que está em nós é a mesma. Senhor, dá-nos dessa graça de descansar na Tua providência, e em meio aos temores da nossa vida, as preocupações, as angústias, ajuda-nos a pensar, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que faz. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.